Começou agora. Aula de Ciências, revisão para a substitutiva trimestral. Vamos aos conteúdos listados. É bastante, hein? Meu Deus. Temos ser humano, células, organização do corpo humano. Divisão celular. Sentidos. Sistema nervoso. Sistema genital. Ah, queria estar com a monga aí, hein? Ciclo menstrual e como nascemos. E métodos contraceptivos, né, gente? Então, temos aí alguns... Alguém pediu permissão aqui para entrar na reunião. Não consegui dar permissão, vai ter que entrar de novo. Acho que é o Josué. Se alguém tiver no WhatsApp aí, manda ele entrar de novo. Tá, aqui. Então, vou apresentar aí para vocês o primeiro conteúdo. Tá, gente? A previsão da aula, 50 minutos a 1 hora, tá? A partir de agora. Quem é que entrou? Já tá aí. Fazer a apresentação do conteúdo. Aula 1, vamos lá. Apresentação. Vou mostrar a tela do MASC, tá, gente? Da aula que eu mandei para vocês. Só para que vocês tenham... Por que ele está tentando entrar aqui e não consegue? Compartilhar. Estão vendo aí? Faz o sinal com a cabeça aí, Manuel. Vendo? Apresentação? Beleza. Josué conseguiu entrar, ele estava tentando. Vamos dar uma olhada aqui. Não conseguiu. E agora? Vai tentar pedir de novo. Então, pessoal, nessa primeira apresentação, que deve estar aparecendo aí para vocês, revisão ser humano, células, organização do corpo humano. Isso aqui, na verdade, foi o que a gente colocou, eu coloquei para vocês no MASC, né, gente? Daí botei aqui uma observação para vocês, para copiar no caderno. Claro que essa primeira aula foi muito grande, né? Alguns já até teriam no caderno, mas se quisesse também imprimir e colar, não haveria problema algum. No entanto, ele trabalhou aqui algumas classificações só, falando um pouquinho do ser humano, né? Que é um heterótrofo, é vertebrado, é mamífero, primata, homotérmico, vivíparo, né? E que desenvolve cultura, tem a temperatura constante do corpo, pertence ao reino animal, a espécie Homo sapiens, né? Então, algumas características do ser humano como espécie, né? O ser humano na natureza. E depois a gente começou a falar um pouquinho da célula. Então, a célula humana tem essa composição básica aqui, ó. Membrana, que é a delimitação da célula, né? O que faz o formato da célula e delimita ela. O citoplasma e o núcleo, certo? E depois comecei a falar um pouquinho de cada uma das estruturas básicas, né? Por exemplo, aqui a membrana, qual é a função da membrana? Membrana, a função é selecionar tudo que entra e que sai da célula. O núcleo, armazenar o material genético, comandar a célula. Citoplasma contém todas as organelas. Quais são as organelas, né? Mitocôndria, responsável pela produção de energia. Fizemos até um teatrinho em sala. Eu me lembro. Ribossomos fazem a produção de proteínas. Retículo endoplasmático, liso e rugoso. O rugoso é porque tem ribossomos, né? Aqueles pontinhos ali, ó, são ribossomos, tá? E o liso. Para que servem esses dois retículos? Eles servem para transportar substâncias dentro da célula, em sua grande maioria. O complexo de Golgi
serve para armazenar as substâncias nas células. Os lisossomos realizam a digestão celular. Por exemplo, se ela é uma célula de defesa do organismo, ela vai capturar, digamos, a bactéria e vai fazer a destruição dela, através das enzimas que estão aqui dentro do lisossomo. Que esta é a organela que diz que nós não temos dinheiro, né? Porque quando não temos dinheiro, lisos somos. E centríolo, que fazia parte do citoplasma, que auxiliava na divisão celular, né? O núcleo em si, ele vai ter algumas partes, claro, mas a principal função é conter o DNA e vai mandar informação, né, ordens para o citoplasma produzir as substâncias que ele necessita. Aí chegamos em pouquinho. Tem alguém com alguma pergunta? Pode fazer no chat ou abrir o microfone e perguntar, tá? Vou continuar. Daí chegamos nos níveis de organização, né? Os tecidos, tecido epitelial, é o que reveste todo o corpo por dentro e por fora, né? As células são bem juntinhas, ó. Esse aqui é o tecido epitelial, essa camadinha de células bem juntas. Aqui, essa primeira camada é tecido epitelial, primeira camada tecido epitelial, essa aqui, ó. Aqui também é tecido epitelial, tecido epitelial. Células bem juntinhas que vão fazer uma barreira para evitar, né, o acesso de micro-organismos ao corpo. Então, fazem essa primeira barreira. Também protegem, por exemplo, tem glândulas que vão eliminar o suor, a glândula sudorífera aqui, ó, essa glândula, que vai liberar o suor para baixar a temperatura. Tem os pelos que protegem contra a perda de calor, contra o sol, né? Alguns não têm tantos pelos, mas o cabelo, por exemplo, ele protege contra o sol, né? A glândula sebácea, que está normalmente na base do pelo aqui, ó, essa amarelinha aqui, certo? Deixa eu mudar aqui o meu marcador. Não precisa. Ela libera, então, a sebo na superfície da pele, que é uma substância oleaginosa que vai lubrificar e nutrir a parte superior da pele, tá? Que ela é composta de 3 camadas, ó. Epiderme, primeira camada, célula mais juntinha, derme e hipoderme, que é o tecido, tecido gorduroso, né? O tecido adiposo. Depois nós temos o tecido conjuntivo, que tem vários tipos. Ele vai possuir elastina, que dá elasticidade, juntamente com o colágeno, que dá resistência a esse tecido. O cartilaginoso, adiposo, ósseo e sanguíneo. E o propriamente dito. O propriamente dito, ele vai fazer a adesão entre os tecidos. Tem alguém querendo entrar? Vamos lá. O cartilaginoso vai revestir as superfícies das articulações para evitar um desgaste ósseo e vai formar estruturas como o nariz, né? Aqui está o tipo de matriz do tecido conjuntivo. Olha que as células são mais distantes, ó. Aqui é uma célula, ó, o espaço vazio, outra célula, aqui tem outra célula juntinha, que provavelmente está se duplicando. Aqui tem uma duplicação, ó, uma mitose, ó. 2 núcleos, ó. Estão fazendo mitose, então está repondo célula, mas aqui, se a gente observar essa aqui ó, tem um espaço, aqui essa aqui tem outro. No tecido epitelial, ó, não havia espaços, era tudo juntinho, ó, espaço mínimo entre as células. E aqui já no tecido conjuntivo há espaços maiores. O tecido adiposo também é um tecido conjuntivo, né? Ó. Aí ele tem a função de armazenar gordura, então é uma substância de reserva, serve também de isolamento térmico, tá? E dá sustentação aos órgãos. O tecido ósseo vai sustentar o corpo e proteger órgãos internos. Aqui tem o tecido ósseo, né, o osso fêmur, né? Aqui a parte do tecido ósseo ficou meio estranho aqui, essa imagem ficou ruim, tá? Mas
as células aqui, pode ver que está distante uma da outra, ó. A matriz óssea, esse rosinha, e as células são essas aqui, ó, mais escuras, mais clarinhas, ó, que são separadas. Ó. Então, dá um espaçamento também, assim como no outro tecido. E o tecido conjuntivo sanguíneo, que vão ter 3 tipos de células principais. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio. Os leucócitos, glóbulos brancos, que fazem as defesas do organismo, produzindo anticorpos, por exemplo. E as plaquetas, que fazem a coagulação sanguínea. Então, além da parte líquida, é claro, né? Então, aqui, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Além da parte líquida, que é o plasma. É como se fosse uma coloração, assim, quase semi-transparente, né? Um amarelinho bem transparente, tá? Temos também tecido muscular, função é contração, né? Movimento, então tem a principal função de movimento do corpo. Nós temos tecido muscular estriado esquelético, que está relacionado ao movimento do esqueleto. Tecido muscular estriado cardíaco, batimentos do coração, então está presente no coração apenas. E tecido muscular não estriado ou liso, está presente nos órgãos internos, como, por exemplo, intestinos, o estômago, né, o pâncreas, o rim. Então, esses órgãos internos, a vesícula biliar também, tem tecido muscular não estriado. A contração é lenta. Tecido muscular cardíaco, vigorosa, só que involuntária, assim como o não estriado. E ao tecido muscular estriado esquelético está presente ali na parte dos ossos, para movimentar o esqueleto. Então, é um tecido voluntário, contração vigorosa e voluntária. Eu quero movimentar. Esse eu acho que é a aula maior que a gente tem, porque acumulava muita coisa. Tecido nervoso, então vai constituir o sistema nervoso, cérebro, por exemplo. A principal célula é o neurônio. Aqui estão algumas partes, né? Tem o corpo celular, essa parte aqui, ó, toda. Aqui tem o núcleo da célula, junto com o corpo celular. As extremidades aqui menores são os dendritos, e esse alongamento aqui é o axônio, tá? Então, os tecidos, as células do mesmo tipo formam os tecidos, e os tecidos associados vão formar estruturas que são os órgãos. Estes se agrupam, né, e vão ter uma função específica, por exemplo, o sistema digestório. Boca, língua, dentes, faringe, esôfago, estômago, intestinos, ânus e órgãos anexos. Eu tenho vários órgãos formando um sistema com um único intuito, digestão. E esses sistemas trabalhando junto, eu vou ter a formação do organismo. Então, os níveis de organização são célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Bom, gente, então aqui estão as atividades que vocês já fizeram, tá? Então, estudem pelas atividades também. Então, a primeira apresentação, a primeira aulinha já está prontinha, esse é o primeiro conteúdo que a gente teve lá no início, durante o processo antes da pandemia, né? E depois a gente começou a estudar outros conteúdos já, que daí já vamos estudar agora. Sentidos. Vou abrir para vocês aí. Nas questões, vocês erraram uma coisa muito importante nas questões. Quais são os órgãos dos sentidos? Daí botaram audição, gostar, paladar, visão. Não, não é os sentidos que eu perguntei, são os órgãos. Então, olhos, ouvidos, língua, pele e olhos. Certo? Muitos erraram essa e confundiram. Ou foi aquele pega-ratão, né? Bah, vou botar aqui, puf, nem leu direito e assinalou a questão errada. A alternativa errada. Tá bom? Então, cuidem sempre nas atividades, preste atenção no enunciado, que está sendo solicitado. Que muitas vezes é só a interpretação. Tá? Então, não apresentou aqui?
Tá aparecendo para vocês a apresentação? Só faz um legalzinho aí. Apareceu. Apareceu aí? Beleza. Então, vamos lá. Continuamos. Nos sentidos, né, já agora que deu para mim que apareceu para vocês aí. Nos sentidos, nós temos, obviamente, 5 sentidos: visão, olfato, paladar ou gustação, que é a mesma coisa, audição e tato. Agora, o que esses sentidos fazem no nosso corpo? Né? Eles são, digamos, formas de nos avisar que tem algo errado ou algo que, né, pode causar algum problema para nós. Eles vão captar, então, esses estímulos do ambiente. Então, o primeiro sentido que a gente vai ver é a visão. Quais são os órgãos da visão? Os olhos. Então, órgão do sentido da visão são os olhos. Nós temos estruturas externas que nos protegem, né? Como a sobrancelha ou supercílios, que é a mesma coisa. Os cílios, né? As pálpebras nos protegem também. E daí aqui na parte da frente do olho, né? Na parte de estrutura do olho, então nós temos a córnea, que é uma película transparente aqui em cima da íris, ó. A gente não vê. Entre a córnea e a íris, que é a parte que tem cor no olho, né, cor azul, verde, castanho, enfim, nós temos o humor aquoso. Não está aqui, eu acho. Não. Depois, a parte com cor aqui, ó, é a íris. É a íris que regula a entrada de luz. Então, a pupila, que é esse orifício central, ele abre e fecha conforme a íris permite. Então, se a íris contrai, se ela dilata, ela deixa a pupila maior. Se ela contrai, ela vai deixar a pupila bem pequenininha. Quanto mais luz, mais contraída fica a íris. E daí menor fica a pupila. Tá? A luz passa pela lente, passa pelo humor vítreo e chega até a retina, que é essa porção final aqui. E é aqui que se forma a imagem. E depois é levada essa informação pelo nervo óptico até ao cérebro. E a imagem se forma dessa maneira. Olha que estranho, né? Com alguns problemas de imagem, uma visão normal. Essas imagens aqui, ó, formaria assim, como tá aqui, ó, visão normal, tá? Aqui tá com lente corretiva. Quem tem miopia, enxerga dessa maneira, sem óculos. Então, a pessoa tá aqui, há um defeito, né, na lente, e essa lente faz com que a imagem forme aqui, e ela fica desfocada. Com a lente corretiva, côncava, bicôncava, ó, côncava, côncava, ela vai arrumar, né, o que o nosso olho, a lente, não permite, ó, e vai deixar a imagem certinha no fundo lá. Ó. Professor, eu tô vendo o homenzinho lá de cabeça para baixo, né? Mas na verdade, o nosso cérebro interpreta dessa maneira. Lá no final nós temos células que são cones. Não sei se as células cônicas estão aqui, tá? São cones e que o cone vai inverter a imagem de novo e formar um impulso nervoso, tá? Então, para cada tipo de defeito visual, ó, aqui é hipermetropia. Eu tenho esses dois, ó, hipermetropia e astigmatismo. Então, eu formo a imagem distorcida, ó, e a imagem atrás. Então, quer dizer, não forma a imagem corretamente. Só que meu grau de visão, de diferença de visão é pouco, né? É 0,50 e 0,25. Para um olho 0,50 e um olho 0,25. Então, a minha dificuldade visual é menor, por isso que de vez em quando eu uso óculos, tá? Para ler, né? Para montar uma aula, eu estou usando óculos. Mas quando é só observação, né? Visão, por exemplo, em sala de aula, eu não preciso usar óculos, porque eu estou olhando para vocês, estão a mais distante. Daí sim, quem tem miopia precisa usar óculos. Daí o problema é um pouco mais grave, tá? Agora aqui nós temos uma doença genética, tá?
Todos enxergam os números que estão aqui dentro desse quadrinho aqui, ó. Aqui, para te ter a visão normal, ó, tá escrito, a visão normal nesse quadrinho tem que enxergar os 5 dentro. Nesse aqui, para visão normal, 29. E nesse aqui, para visão normal, tem que enxergar 74. Eu enxergo todos os 3. Tá? 5 aqui no primeiro, 29 no segundo e 74 no terceiro. Quem enxergou qualquer outra das opções dentro dos quadrinhos é porque tem daltonismo parcial. Agora, se enxergou todos esses números aqui, 2, 70 e 21, tem daltonismo pleno, total. Tá? Daltonismo é não enxergar determinadas cores, tá bom? Isso é uma doença genética, que é condicionada pelo gene da mãe, gene X, na verdade. Não o gene da mãe, porque o pai também manda X, né? Mas ocorre mais em meninos. Outros tipos de doença, conjuntivite, ó, pode ser a bacteriana, em que cria pus no olho, ó, a bactéria infecta o olho, a parte branca do olho, que é a corioide, e que é a conjuntiva, que é a membrana externa, por isso conjuntivite, que é a inflamação da membrana externa do olho, tá? E dá uma inflamação bacteriana, e acaba formando pus. A viral forma também pus, tá? E a alérgica, né, pode acabar com sensibilidade à luz, pálpebra colando também, tá? E não, na verdade não é contagiosa. A viral e a bacteriana são as contagiosas, então tem que cuidar, tá? Outro problema, catarata. Ó, um olho com catarata, a lente fica opaca. Essa estrutura do olho aqui, ó, essa estrutura aqui do olho, ela fica opaca, como se tivesse passado uma lixa. E aparece assim. Isso a gente vê muito nos cães, né? Que para quem tem cachorro em casa, durante a noite, se tu olhar para dentro do olho do cachorro e tiver meio esbranquiçado, é porque ele está com início de catarata. Quando tiver bem branquinho assim, a catarata tomou conta. Daí a pessoa, no caso aqui, se for a pessoa, vai enxergar tudo nublado. Vai enxergar a luminosidade, mas não vê a imagem correta. Tá bom? Perguntas? Vocês viram o cavalo branco que está na imagem? Estão vendo o cavalo branco aí? Eduarda, tá vendo o cavalo branco? É que não tem, é só para ver se vocês estão aí, gente. Tá? Vocês ficam sem a câmera, daí é para ver se vocês estão aí. Tá bom? Só para ficar ligado, estou observando vocês aqui. Eu consigo ver vocês, vocês não conseguem me ver, né? Agora. Então, na audição, ó, olha a quantidade de estruturas, né? A onda sonora passa por isso aqui, né? Que é o pavilhão auricular, entra no meato acústico ou canal auditivo, bate no tímpano, o tímpano vibra, martelo vibra, bate na bigorna vibra, bate no estribo vibra, bate no vestíbulo coclear, que é essa partezinha aqui, bate na cóclea vibra um líquido dentro que gera um impulso nervoso e a gente ouve o som. É tão rápido que eu daqui de casa, falando assim, vocês estão ouvindo aí rapidamente, quase que instantâneo, né? E aqui os canais semicirculares, ó. É aqui que está relacionada com o equilíbrio do corpo, com a labirintite, né? Que a gente chama de labirinto aqui, ó. Então está relacionada com desequilíbrio hídrico aqui. Quantidade de água pode influenciar. Se eu tomo pouca água, posso influenciar os canais semicirculares, dá um desequilíbrio e dá tontura na hora de caminhar, na hora de levantar. Pode ser sinal de falta de água. Muitas vezes a labirintite aparece também pela depressão, tá? Então, o que faz parte da orelha externa ou ouvido externo, né? Então, ouvido externo, tímpano, canal auditivo e pavilhão auditivo, ou orelha, simplesmente, né? Do ouvido médio, os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. Orelha interna, cóclea, que é esse caracol, os canais semicirculares e nervo auditivo, tá, gente? Como eu falei, a labirintite, né?
inflamação, pode ser causada por bactéria, psicológica, hipertensão, diabetes, enfim, né? Causa náuseas, vômitos, mal-estar. A otite também é muito comum, né, gente? Que é uma inflamação daí na região do tímpano, pode ser bacteriana ou viral. Então, até mesmo por esfregar, né, o cotonete lá no tímpano pode infeccionar, tá bom? Não é bom usar cotonete. O olfato é mais simplificado, percebe a química do ar, né? Então, os receptores nervosos estão aqui, ó, olfativos, e vai levar até o bulbo olfativo e vai perceber lá no cérebro. Então, além disso, a fossa nasal, né, a parte do nariz, vai ter pelos que vai filtrar o ar, aquecer e umedecer. Vai facilitar também. Então, a principal característica é filtrar o ar e perceber a química presente nele, tá? A gente consegue perceber por memória também, né? Mesmo não vendo, tu consegue saber o que tu tá... se tu já teve a experiência, tu consegue relacionar e até talvez formar uma imagem. Quem é que mandou mensagem? Vamos ver aí. Então, continuando. Paladar. Paladar, então, tem relação com... Não, perdão, tato. Tato tem relação com a percepção das sensações do lado externo do corpo, né? Com a pressão leve, com dor, temperatura, né? Que vão causar lesões, podem causar lesões, né? Então, a pessoa fica condicionada a essas, digamos, sensações para perceber o ambiente. Eu não vou continuar pegando uma laranja se o espinho está espetando o meu dedo. Eu posso até segurar a laranja e puxar rapidamente, mas vai para tirar a dor, né? Então, é uma espécie de proteção, né? Acaba tendo essa função. O paladar com a sensação do sabor, percebe a química do alimento. Então, o amargo, o azedo, o doce e o salgado. Tem o umami ainda, tá? Que é uma mistura ali. Mas as 4 sensações básicas são essas. O salgado nessa região da língua, na parte frontal até o meio, na parte da parte da ponta da língua, né? O doce na medial para a ponta, o azedo bem na medial, ó, em azul, e o amargo no fundo da língua, no verde. Então, essa região aqui, amargo, azedo, doce e toda essa regiãozinha aqui, salgado. Agora, essa central aqui é a sensação do umami, só porque o umami, tu não percebe, por exemplo, o sabor do paracetamol, de um medicamento, que é amargo, só que tu percebe nele quando ele passa nessa região lá do fundo da garganta. Tá bom, gente? Então, sentidos, encerramos aqui. São revisões aí de todo o conteúdo, gente. Alguma pergunta? Tranquilo, vamos lá revisar. Aqui. Vou continuar aqui, abrir a tela. Sistema nervoso. Quarta aula no MASC. Então, aqui, sistema nervoso, tá, gente? Principais funções do sistema nervoso, né, é controlar as funções do corpo, junto com o sistema endócrino, dos hormônios. Recebe estímulos, né, leva respostas, analisa, enfim. Esta é a principal função do sistema nervoso com suas particularidades. Ele é formado por tecido nervoso,
E esse tecido nervoso tem como célula principal o neurônio, que é auxiliado pela neuroglia. A neuroglia ela vai fazer a proteção do neurônio e dar sustentação a ele. E o neurônio tem a função de fazer a leitura do impulso nervoso, a interpretação e o envio das respostas. Tá, gente? Então, o neurônio é muito rápido por isso, porque ele faz só isso. Leitura, interpretação e enviar respostas. E a neuroglia faz o outro processo. Então, a principal célula continua sendo o neurônio pela função dele. Como é que as partes do neurônio a gente já viu lá no tecido nervoso, né? Corpo celular, onde tem o núcleo e o citoplasma, os dendritos, que recebem os impulsos, a parte menor, e o axônio, que é onde envia os impulsos nervosos, né? Para outros nervos, neurônios ou glândulas. O impulso nervoso ele sempre vai se deslocar no sentido, recebe o impulso pelo dendrito. Deixa eu ver se eu tenho uma foto do neurônio aqui. Não tem. Recebe o impulso nervoso pelo dendrito, o corpo celular interpreta e o axônio envia a resposta para o local necessário. Tá? O sistema nervoso é dividido em central e periférico. O central é constituído de encéfalo e medula espinal. Né? O encéfalo contém cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Esse tronco pode ser dividido em ponte e bulbo também. Claro que tem outras partes, mas a gente não trabalha muito isso, certo? Tálamo, hipotálamo, enfim, que são presentes no cérebro. A memória está associada ao cérebro, o raciocínio, a linguagem, né, o controle de movimentos. Agora, o cerebelo é a parte que faz a coordenação dos músculos, por exemplo, auxilia no equilíbrio, né, e postura do corpo. Então, ele faz o controle motor de todos os movimentos, por exemplo, ou de todas as ações. E o tronco encefálico é digamos assim, o que conecta o encéfalo à medula espinal, que é um tubo de nervos, né, formada por né, digamos assim, um feixe de nervos dentro da medula espinal, da coluna vertebral. E ela vai transportar esses impulsos ou receber eles e levar ao encéfalo. Então, faz essa troca, né, com resposta involuntária também, na forma dos atos reflexos. O sistema periférico, né, nervos e gânglios, é o que vai estar lá conectado aos músculos, aos órgãos, e eles vão fazer essa recepção de informações levando ao sistema nervoso central. E daí temos nervos sensitivos, que transportam, então, a informação até o sistema nervoso central, nervos motores, aqueles que retornam as informações para os órgãos de ação, e os mistos, que fazem rapidamente as duas coisas. Né? Levam a informação e já trazem as respostas, principalmente para aqueles movimentos involuntários, por exemplo, movimentos do sistema digestório. A gente não percebe o intestino, o estômago movimentando, mas eles estão movimentando continuamente. Então, um movimento involuntário. Né? O sistema nervoso periférico ainda tem a parte somática, né? Em que é a parte voluntária, né? Que eu vou movimentar voluntariamente os músculos, né? O meu esqueleto, vou andar, enfim, eu tenho ação voluntária. E a autônoma, que é aquela involuntária. Por exemplo, se eu preciso estimular a atividade de um órgão, o sistema nervoso simpático, aqui está parasimpático, botei duas vezes. O sistema nervoso simpático, ele estimula a atividade de um órgão. E o parasimpático, ele vai inibir no momento que não precisa mais daquela substância. Por exemplo, tem muito açúcar no sangue. O pâncreas tem que ser estimulado, então o sistema nervoso simpático vai estimular o pâncreas a produzir insulina. No momento que o nível de açúcar baixar, ele inibe, o parasimpático vai inibir a produção de insulina, porque já voltou ao nível normal. Então, é essa ação, tá? Antagônica sempre. Onde um momento ele estimula, no outro momento ele inibe ou para a função que está sendo executada. Principais doenças, né? Poliomielite, tem vacina, né? Vacinação infantil, da paralisia infantil, né, gente?
A doença de Alzheimer não tem vacina, tem um tratamento que ajuda na não progressão, né, da doença, ou seja, estabiliza a progressão, vai progredindo gradativamente, devagar, né? A doença de Parkinson tem até algumas cirurgias para fazer, mas só em casos extremos, também não tem um tratamento específico, né? Então, tem medicamentos também que vão fazer reduzir os sintomas, né? Tá, gente? Então, sistema nervoso concluído. Perguntas? Gurias e guris? Nenhuma? Então, continuemos. Chegamos ao querido sistema genital. Acho que a aula de vocês vai ser mais tranquila do que a aula do sétimo. O sétimo tinha muita coisa. Não que o de vocês não tenha, né? Mas... Então, vamos lá, sistema genital. Sistema genital, gente. Barbadinha, né? A Mongo explicou bem certinho para vocês. Espero que tenham gostado da aulinha da Monga, para quem assistiu. Né? Ela tá mandando um beijo aqui. Ah, tá. Mandar um beijo para eles? Ah, bom, então tá. A Monga tá mandando um beijo. Principalmente pro Emanuel e pro Josué. Ela quer falar? Peraí. Oi, pessoal, tudo bom? Um beijo, Manuel. Um beijo, Josué. Viu, ó? Tava com saudade de vocês. Os outros estão rindo aí, né? Ai, só um beijo para as gurias também. Depois a gente combina um shima. Viu, gente? Ela tá com saudade de vocês, né? Então, quanto ao sistema genital, né? Que é a aula de agora, nós temos vários órgãos ali. Eu vou pegar as imagens direto, que eu já gosto direto para a imagem, né? Então, o sistema genital masculino, vocês estão vendo aí, só faz um legalzinho aí para eu ter certeza. Beleza, então. No sistema genital, né, masculino, ó, os órgãos principais que a gente consegue visualizar externamente é o pênis e o escroto, né, o saco escrotal. Mas existem outros órgãos que fazem parte do sistema genital masculino. Então, o testículo, que produz hormônios, né? Por exemplo, testosterona, que é o principal hormônio produzido, e produz principalmente depois da puberdade, né, do início da fase reprodutiva, os espermatozoides, a célula reprodutiva do ser humano. Tá? Aqui ocorre a meiose, até eu esqueci de falar da meiose, depois a gente volta um pouquinho para a meiose, tá? Aqui ocorre a meiose e que vai produzir os gametas. No epidídimo, esses gametas, digamos, jovens, eles vão amadurecer. E depois, quando do ato sexual, ou da masturbação, enfim, esses espermatozoides vão ser lançados através do canal deferente, porque ele não é diferente, ele é deferente, é da cera, tá? E passa pela vesícula seminal, onde deposita, então libera líquido seminal, passa pela próstata, líquido prostático, que vão nutrir e proteger o espermatozoide, formando o sêmen, então, que vai ser ejaculado através da uretra, né, ou na forma da masturbação, ou durante o ato sexual, né, dentro da camisinha, se for um ato com preservativo, ou no fundo da vagina da mulher, caso seja um ato sem preservativo, que não é o mais indicado, né? O espermatozoide, então, é composto de três, né, tem mais ou menos esse aspecto, de três partes principais, ó, a cabeça, onde contém o núcleo com, digamos, a informação genética, os 23 cromossomos do pai, né, do homem, o tronco, onde tem as mitocôndrias, que vão dar energia para esse espermatozoide, vão produzir energia através daquele líquido prostático e líquido seminal, né? E para movimentar o flagelo para conseguir se deslocar até o embrião numa possível fecundação. Na mulher, o sistema reprodutivo feminino, né, o ciclo
reprodutivo, ciclo menstrual, ele dura aproximadamente 28 dias, em média. Pode durar 24 até 35, 40 dias, depende da mulher. Mas, em média, é isso. O óvulo, né, é produzido aqui no ovário, assim como assim como os hormônios, a progesterona e o estrogênio. Esses dois hormônios vão regular o ciclo menstrual da mulher e dar as características secundárias, né? Por exemplo, aumento da mama, né, do seio, da glândula mamária, no caso, maior acúmulo de gordura, então, para formar o seio, aumento dos flancos da mulher, né? Então, o quadril vai aumentar um pouco, aumenta um pouco a bunda, né? O glúteo, digamos assim, a massa de gordura do glúteo, e acaba diminuindo essa quantidade de pelos no corpo feminino por causa do estrogênio e progesterona. A mulher tem pouca testosterona, né? Quando ela produz um pouco, mas bem menos do que o homem. Então, esse órgão, o ovário, ele vai produzir tanto os gametas como os hormônios progesterona e estrogênio. A tuba uterina serve para deslocamento do gameta. O óvulo vai se deslocar do ovário para a tuba uterina. Se ele for fecundado aqui na tuba uterina, ele vai se deslocar até o útero, onde ele se fixa, e depois no endométrio, que é essa camadinha aqui, a primeira camada mais interna do útero, que é uma camada fofinha, cheia de vasos sanguíneos, ele se fixa aqui e vai se desenvolver. O colo do útero, né? E aqui nós temos a vagina. Região externa, né? Na mulher também há a característica semelhante do homem, produção de pelos púbicos, né? Onde tem um monte púbico, que é essa região, o clitóris, que é um tecido semelhante ao do pênis, é um tecido erétil. No momento da excitação da mulher, né? Quando a mulher fica, vai ter um ato sexual, enfim, ou vai sentir prazer por algum motivo, né? Ela fica entumecida, ou seja, enrijecida essa região, que é uma forma da mulher sentir prazer, né, durante o ato sexual. Aqui está o orifício da uretra, por onde sai o xixi, e aqui o orifício da vagina, por onde sai a menstruação. Aqui tem os grandes lábios, essa região aqui da abertura, né, e aqui os pequenos lábios, que é uma pelezinha mais rósea, avermelhada. Tá? Observando o sistema como um todo, ó, vocês observando aqui, ó. O útero está aqui, tá? O ovário está nessa região aqui, ó. A tuba uterina, o útero, então pro lado de cá, aqui é o corte ao meio, né? Aqui tem a vagina, o canal vaginal, a abertura da vagina, por onde sai a menstruação, e aqui está a bexiga. Onde fica a bexiga? Por que a bexiga da mulher é menor? Ó? O útero está por cima, gente, ó. E a bexiga da mulher é menor, por isso que a mulher sente mais vontade de urinar. O homem não tem essa parte aqui, então a bexiga do homem é cerca de 30 a 40% maior, tá? E aqui está a uretra, ó. O canal da uretra que a gente observa aqui, ó, a saída, e aqui a vagina, estão aqui, ó, separados, certo? Por que a mulher tem mais chance de ter uma infecção, uma vaginite, né? Uma infecção vaginal? Porque o ânus fica muito próximo, ó. Quando a mulher se seca aqui durante o ato de urinar, tem que sempre fazer da frente para trás. É mais difícil, de repente menos prático, mas evita de quando traz daqui para lá, ó, de trás para frente, trazer alguma bactéria da região anal que possa causar alguma infecção aqui urinária, por exemplo, ou vaginal. Então é bom que se seque da frente para trás quando é a urina. Quando se fizer de trás para frente, tem a chance de ter essa quantidade de infecções mais regulares. Tá, gente? Eu acho que de órgãos sexuais é isso aí. Vamos para uma outra parte aqui agora. Pergunta, gente, pode perguntar. A Monga não está aqui, mas o senhor Thiago está. Vamos lá para como nascemos. Tá aqui.
uma apresentação. Então, do ciclo menstrual, né? Como a gente falou, em média, 28 dias, né? Controlado pelos hormônios, tanto do ovário quanto da hipófise, que é um órgão, né, uma glândula lá da base do encéfalo, tá? Que é a glândula pineal, mesma coisa. Durante né, as mudanças que tanto as mulheres quanto os homens passam durante o estágio de puberdade, né, que é essa idade que vocês estão aí, desde o momento que a menina começou, né, as meninas aí começaram a ter menstruações, ou desde quando os meninos começaram a ter ejaculações, esse é o momento que inicia a puberdade. A primeira menstruação da menina, o nome é chamada de menarca, e a última é menopausa, tá? No momento que não tem mais, a partir do momento que teve a última e não tem mais, entrou na menopausa. Na menarca, né, que é a primeira menstruação, antes dela, mesmo que a menina não tenha menstruação, antes dela a menina pode engravidar, porque antes vem a liberação do óvulo pelo ovário, tá? Então, antes mesmo da primeira menstruação, a menina pode engravidar se tiver relação sexual, né, sem a proteção. Claro que não é adequado uma menina de 11, enfim, não está na idade assim, talvez, né? Não esteja tão madura assim para ter uma relação sexual, assim como o menino também não. 11, 12, 13, 14 anos, eu ainda acho bem imaturo, né? Eu acredito que quanto mais para frente, né, foi deixado esse momento, mais certeza, mais segurança, né, quanto ao momento vocês terão. Né? Eu sei que, de repente, alguns colegas ou até alguns que estão agora na aula já tiveram esse primeiro momento, mas não cedam à pressão do meio, tá? Que vocês estão. Tenham um tempo de vocês. Tudo tem seu tempo. Assim dizia meu pai, dizia meu avô para ele, e assim vai. Tá? E eu vou dizer para meus filhos, assim como vocês escutam dos pais, dos avós, tá? Mas, durante esse momento de, né, como nascer no ciclo menstrual, suponhamos que vocês já tenham aí a sua idade madura e que vocês já estão produzindo óvulos e espermatozoides, né? Vamos passar para a parte de ciclo menstrual primeiro. Então, a menina durante o ciclo menstrual, que é o ciclo que né, são vários ciclos menstruais durante todo o ciclo reprodutivo, desde a menarca até a menopausa. Esse ciclo ele vai ter, em média, 28 dias, né? Os hormônios vão controlar e é dividido em 3 fases: pré-ovulatória, ovulatória, pós-ovulatória e menstrual. Então, tem 3 fases. Tá? A pré-ovulatória, né, que é antes de liberar o óvulo, são ali logo depois da fase menstrual, existe a fase pré-ovulatória, que o ovário se prepara para produzir o óvulo, cria folículos e vai produzir o óvulo. Depois de liberar o óvulo, está a fase pós-ovulatória, né? E né, para iniciar um novo ciclo, após a fase pós-ovulatória, temos a fase menstrual de novo. Então, é um ciclo vicioso esse, tá? Durante toda a fase reprodutiva. A ovulação vai ocorrer por volta do 14º dia da menstruação, se for um ciclo de 28 dias. Daí, por volta da metade do ciclo, ocorre a ovulação. Entre o 11º e o 17º dia do ciclo, que conta do início da menstruação, então, menstruo hoje é o primeiro dia do ciclo. Lá no 11º ao 17º é o período fértil da mulher, ou seja, é o período em que ela vai liberar o óvulo. Não sabe qual é o dia, é aproximado isso. Mais provável que seja nesse 14º dia aqui, tá? Ela liberou o óvulo, daí pode ocorrer digamos, a fecundação. Então, vamos supor que nesse período, vou observar aqui, vamos supor que nesse período de
Vamos supor que nesse período de ovulação, de período fértil, a mulher tenha tido relações sexuais, tá? Então, ocorreu a relação sexual, o espermatozoide ele vai nadar, ó. Onde é que vai ser lançado o espermatozoide? Deixa eu pegar aqui a outra apresentação, peraí. Onde é que vai ser lançado o espermatozoide? Vai ser aqui, ó. Ó, o espermatozoide vai ser lançado aqui, ó. Então, o pênis estará dentro da vagina durante o ato sexual, né? O espermatozoide será lançado aqui, no fundo da vagina, próximo ao colo do útero. Ele vai entrar nadando através do colo do útero, chegar ao útero. Vai chegar aqui no fundo do útero, vai uma parte dos espermatozoides vão para o lado direito, a outra pelo lado esquerdo. E daí pode ocorrer isso aqui, ó. Pode ocorrer essa situação aqui, ó. O espermatozoide vai chegar até o óvulo liberado, um deles vai fecundar e esse óvulo formou um embrião. O embrião vai se dividindo, até chegar ao sétimo, oitavo dia, em que ele vai se implantar na parede do útero, nessa região aqui, ó. Na parede interna do útero, que é o endométrio. Se isso não ocorrer, ó, então aqui, ó, tá a parede do útero, tá? O endométrio é essa paredezinha interna. Então, aqui vai formar a placenta, o embrião, enfim. Não vai ser um embrião como esse aqui, que esse aqui já é um feto, bem grande, né? Então, se ele continuar se desenvolvendo, ele, até 8 semanas, ele é considerado embrião, porque está em desenvolvimento. Após isso, ele é considerado um feto, ele é um mini bebê, tá? E daí ele vai só crescer, se desenvolver, e durante o processo de 38 a 40 semanas de desenvolvimento ali, a mãe vai ter que tomar vários cuidados, né? Para quem assistiu o documentário tudo sobre gravidez lá, que era bem legal, só o final ali é meio complicado, né? Mas era bem legal, ele parecia então parto, parecia cesariana. Mas a mulher vai ter que fazer todo aquele acompanhamento pré-natal, ter cuidados, alimentação saudável, evitar qualquer droga, evitar café, né, carne mal passada, enfim, né, consultar o médico regularmente, evitar fazer esforços físicos, enfim, várias coisas que durante toda a gestação ela tem que ter cuidado. Ao final da gestação, há 2 tipos de parto, né? O parto normal ou o parto cesariano. Aqui tem as fases do parto normal. Então, o colo do útero vai fazer o quê? Ele vai se dilatar, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá o saco, que é a bolsa amniótica, né? Ou a bolsa d'água, né? Cheia. Aqui a bolsa se rompe, ó. E estimula o colo do útero a começar a dilatação. O colo do útero começa a dilatação, se dilata por completo, o bebê sai com a cabeça, né? Primeiro, e depois sai todo o bebê. E por último, a expulsão da placenta. O bebê fica conectado ao cordão umbilical e expulsa a placenta depois, por último. Como é que se formam os gêmeos, né? Que não tem a imagem, que pena. A imagem, os gêmeos pode tanto. Vou fazer aqui na minha representação aqui no quadrinho. Peraí. Eu vou sair da apresentação, vou dar uma. Agora sim. Vou pegar meu canetão para mostrar para vocês. Tranquilo aí? Então vamos lá. Deixa eu centralizar ali o quadro. Aí. Mais ou menos, tá bom. Então, o que acontece na formação de gêmeos, né? Às vezes, os gêmeos são idênticos. Então, tem um óvulo com um núcleo e um espermatozoide. Esses dois se unem e formam um embrião com 46 cromossomos, que é o nosso total de cromossomos. 23 veio do pai, 23 veio da mãe.
Quando ela começa a se dividir, esse embrião, o que acontece? Quando faz duas células, essas células se afastam, se separam, e elas continuam o desenvolvimento. E daí forma dois indivíduos geneticamente idênticos. Então, eles são iguais. Por quê? Apenas um espermatozoide e um óvulo formaram eles. Então, eles têm a mesma informação genética. Por isso que eles são gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos. Agora, no momento em que eu tenho gêmeos bivitelinos, daí pode ser um, pode ser dois, três ou quatro, ou mais, sei lá, né? Normalmente é dois, tá? Eu vou ter dois óvulos e dois espermatozoides. Já vou até saber qual vai ser a pergunta que vocês vão fazer. Professor, pode ter um filho de cada pai? Pode. Nesse caso aqui, pode. Tá? Essa era a pergunta que não queria calar muitas vezes para alguns aí, né? 23 e 23 aqui, 23 e 23. Digamos que naquele período, naquele ciclo menstrual, a mulher, naquele ciclo reprodutivo, a mulher liberou dois óvulos e quando teve a relação sexual, os espermatozoides fecundaram esses óvulos. Então, formou dois embriões, por mais que sejam dos mesmos pais, geneticamente diferentes. Então, cada um vai formar uma placenta. Então, eles são bivitelinos, por isso que são bi, porque tem dois embriões geneticamente diferentes. Tá? Agora, quanto ao ciclo menstrual, como é que eu vou saber isso? Né? Imaginem um ciclo com 28 dias regular. E a minha irmã lá, ela disse para mim, agora estava falando comigo, a Monga, que ela tinha menstruado na semana passada. Tá? A semana passada, hoje é dia 23, então foi no dia 20, no dia 19, ela menstruou. Teve a menstruação dia 19. Como é que ela saberia, né, a época do período fértil dela? Então, se conta, então, no dia 19, ó, do 7, vai contar 14 dias. Ou seja, dia 19 é o primeiro dia. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia primeiro. Então, a ovulação dela seria dia 1º do 8, no 14º dia. Tá? Qual seria o período fértil que compreenderia ali, para ela que quer engravidar agora e tal? São 3 dias antes aqui, ó. E 3 dias após. Então, é um período de 7 dias. Então, se eu contar 3 dias antes, dia 1º, dia 31, dia 30, dia 29. Então, o período, vou botar PF aqui, tá, né? É prato feito, é período fértil, do dia 29 do 7 e 3 dias após da ovulação. Dia 2, dia 3, dia 4. Até 4 do 8. Este seria o período ideal para ela tentar engravidar. Ter relações sexuais, por exemplo, com o marido dela, para tentar a gravidez. Tá? Agora, isso pode ser transferido para qualquer outra data, por exemplo, que é uma questão que vocês terão que resolver provavelmente lá na provinha, né? Mas, contando, ó, primeiro, 14º, aqui seria o 11º, ó, e aqui é o 17º dia a contar do primeiro dia da menstruação. Primeiro dia da menstruação, dia 19, já é o primeiro dia do ciclo. Daí conta, primeiro, segundo, terceiro, tá? Até chegar nas datas prováveis. É assim, esse é o método da tabelinha. Já estamos entrando em método contraceptivo. Método da tabelinha. Método da tabelinha, ou a pessoa deixa de ter relações sexuais nesse período fértil. Mas só que esse período fértil ele não é 100% seguro. Né?
Ele pode alternar, dependendo, por exemplo, do estresse da mulher, né, do casal, enfim. Isso aí da mulher, né, que vai alterar ali os hormônios dela, a parte hormonal, se tiver desregulada, a alimentação. Isso tudo influencia no ciclo menstrual. Então, aqui é uma data provável. Então, esse método serve para quem quer engravidar, não para evitar a gravidez. Tá? Perguntas aqui sobre esse aqui que eu sei que é o mais difícil, eu acho, né? Que é o mais difícil. O café tem que evitar por causa da cafeína, tá? Durante a gravidez, ele tem uma perguntinha aqui, ó. Café contém cafeína, é um estimulante, isso prejudica a formação do embrião, tá? Em alguns casos, às vezes não acontece nada, mas é uma coisa que estimula, é um estimulante, né? Então, ele entra como se fosse uma droga, tá bom? Quanto a essa questão, tranquilo? Se manifestem, gente. Então, beleza. Estamos chegando quase ao fim aqui. Vou pegar, acho que é o último conteúdo que a gente viu agora já. Que é os métodos contraceptivos. Aqui, na verdade, né, gente, os métodos contraceptivos. Estão vendo aí? Tá. No caso dos métodos contraceptivos, gente, temos vários, né? Mas eles servem principalmente, mas não vamos falar somente da gravidez, né? Mas contracepção seria evitar a gravidez, tá? Mas tem um que é importantíssimo, que é esse aqui, ó. O masculino, preservativo masculino, né? Para colocar sobre o pênis. Ou preservativo feminino para colocar dentro da vagina. Não pode ser usado os dois, tá? Que ele serve também para evitar diversas doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que acho que a gente não viu esse conteúdo ainda, não lembro agora exatamente se a gente já viu esse conteúdo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não vimos ainda, tá? Mas ele serve para evitar as ISTs, doenças sexualmente transmissíveis, que no caso acabam afetando grande parte da população, né? As ISTs, as DSTs que a gente mais conhece, gonorreia, sífilis, a AIDS, né? A hepatite, a cancro, né? Eu não mostrei as imagenzinhas que eu gostaria de mostrar para vocês, mas vai ter no próximo momento, tá? Então, a camisinha é o método, digamos assim, mais barato para evitar essas doenças, né? Além disso, temos a pílula combinada, que evita somente a gravidez, né? Ela tem eficácia de 99%. Aquele 1%, né? Pode dar problema, igual como diz a música. O DIU, que é um dispositivo intrauterino, então, ó, ele é em forma de um T, parece um T, né? Que se coloca dentro do útero, ele fica lá dentro e ele cobre, né? Ele impede, ele mata os espermatozoides. E o hormônio impede, né, se for hormonal, impede que a mulher ovule. O diafragma não é tão utilizado assim. É um capuz de borracha que se coloca lá no colo do útero, com uma pomada espermicida. Então, tem o equipamento para inserir ali, mas não é muito utilizado. Tá? Não evita DST. Ela tem em torno de 60% de eficácia contra a gravidez. A abstinência periódica é aquele método da tabela, né? Contar os dias, igual como a gente fez ali com aquele exemplo que eu dei no quadrinho. Então, conta os dias, menstruou aqui no dia 1º. Aí conta os dias, mas não é um método eficaz. Sempre tem um problema aí. Aqui o coito interrompido, né? Que é o quê? Segurar a ejaculação antes de terminar o ato sexual, né?
mas nem todos os homens conseguem fazer esse processo, né? Às vezes ejaculam dentro da vagina e isso pode né, provocar a gravidez. Além disso, tem a esterilização masculina e feminina. Né? Na feminina, cortam-se as tubas uterinas, né? E amarra, ou só prende por cauterização, né? Selagem por cauterização, bloqueio com clipe ou bloqueio com tira plástica. Às vezes dá errado. A mais segura é essa aqui, corte e amarração, tá? Tem como reverter? Tem, mas é difícil a reversão, só com cirurgia e ainda não tem 100% de segurança. Assim como a vasectomia no homem. Corta lá, ó, o ducto deferente, o espermatozoide fica lá. Pergunta, vai explodir agora o epidídimo porque vai encher de espermatozoide? Não, né? Aqui o epidídimo, ele vai, os espermatozoides vão ficando mais velhos, vão sendo degenerados, né? Vão sendo destruídos e vão sendo reaproveitados como nutrientes, porque ele tem proteína, aminoácidos, tá bom? É aqui. Nossa Senhora. Então, como falei, a vasectomia é um dos métodos contraceptivos seguros. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem, né? A camisinha masculina é o único que vai, masculina e feminina são os únicos que evitam as doenças sexualmente transmissíveis, né? Não podem ser usadas em conjunto. O que vai acontecer? Eu tenho uma barreira contra os espermatozoides, para que o espermatozoide não chegue no óvulo. Pode acontecer de romper? Pode, é difícil, mas pode acontecer. Tá? E tem os métodos hormonais, né? Aqui só, quais são os métodos hormonais? Pílula, né? Pode ter ainda a injeção de hormônio, implante na pele, né? Sobre a pele, adesivo na pele, transdérmico, um anel vaginal com hormônio, né? Que vai impedir a ovulação. O DIU, que é hormonal, impede a ovulação. E eu tenho os métodos de barreira, né? Que é o diafragma e as camisinhas. Cria uma barreira que impede que os gametas se encontrem. Já que estamos com um tempinho aí. Pessoal, perguntas aí, pessoal. Estou na disposição aí de vocês. Querem que eu fale um pouquinho sobre... Deixa eu ver aqui. A 81 aprendeu. Vou falar um pouquinho sobre a divisão celular que a gente acabou esquecendo de passar. Vou passar a aulinha ali para vocês. Tá? Tá aqui. E daí para nós encerrarmos essa videoaula, essa aula virtual, na verdade, né? Ao vivo. Então, espero que todos acho que estão vendo já e a apresentação. Beleza. Vamos lá, continuando. Então, divisão celular, existem dois tipos, né? A divisão celular serve basicamente para multiplicar as células, duplicação de genes, enfim. Então, nós temos células diferentes, cada espécie, né, tem uma quantidade total de cromossomos. Aqui, ó, por exemplo, um caracol tem 24 cromossomos no seu DNA. Se pegar uma célula da pele dele, né? A minhoca, 32. A borboleta, 380 cromossomos, ó. Nem por isso é maior que nós, né? Uma samambaia, olha aqui, uma planta, 1.200. É muito, né? Nós, aqui, o ser humano, tem 46 cromossomos. Ó. Então, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos que contém partes menores, que são os genes. E esses genes contêm características, informações genéticas. E isso nos dá, então, todas as características do corpo. Então, está aqui, ó, no núcleo da célula, possuem cromossomos. Dentro de cada cromossomo existem milhares de genes, tá? E essas células, né, tanto do ser humano quanto de outros organismos, podem ser haploides
Quando se trata de gametas, que tem a metade da carga genética, eu estou falando de célula haploide, tá bom? Tem muitos lá que responderam a questãozinha copiada do... questãozinha dessa revisão que a gente fez, foi copiado do Braille, tá? Eu sei que foi. Outras não, outras copiaram desse texto que a gente passou aqui, ó. Daí tá tudo certo, né? Foram pesquisar no textinho, beleza, né? Ou montaram com as suas palavras. Agora, célula haploide é gameta, célula com metade da carga genética. Célula diploide é qualquer célula do corpo de um indivíduo. Célula da pele, célula do cabelo, célula do intestino, célula do fígado, do baço, do estômago, do músculo, enfim, qualquer célula do corpo é célula diploide. Possui 2 tipos de cada cromossomo, né? Ou seja, eu tenho 2 conjuntos de cromossomos. Eu tenho um que veio do pai e um que veio da mãe. Então, por isso, diploide. Se eu tenho só um conjunto que veio do pai, no caso dos gametas, do espermatozoide, eu tenho um conjunto haploide, um cromossomo de cada tipo. Tá? Se eu tenho um conjunto diploide, significa que eu tenho 2 cromossomos de cada tipo. Um que veio do pai e um que veio da mãe. E daí forma a união ali da célula do corpo do indivíduo. Deixa eu ver aqui, se tem pergunta. Tá acabando, tá, gente? É isso aí, só. Quanto à divisão celular, temos 2 tipos, a mitose e a meiose. Na meiose, né, que é essa aqui, um organismo, né, duplica o seu DNA. Pode ver que a quantidade de cromossomos aqui nesse aqui. É um exemplo, né? Vamos supor que ele tenha 2 cromossomos no corpo. Ele duplicou, fez divisão, ó. Tem aqui 2 ainda em cada um, né? Depois ele só reduziu. Olha, na célula gameta, ele tem só um tipo, um cromossomo. Então, célula haploide. A meiose serve para produzir células haploides. Uma célula diploide, né, faz divisão e forma 4 células haploides diferentes, com a metade da carga dos cromossomos. Então, célula com 46 cromossomos forma 4 células ao final com 23, formando os gametas, então. Na meiose, não tem aqui, a figurinha não apareceu, ela vem só até aqui, ó. Então, de uma célula forma 2, tá? Geneticamente idênticas, elas seriam idênticas, seriam tipo essas aqui, ó, tá? Não teria essa partezinha aqui, ó, seria um vermelho e um azul, um vermelho e um azul, é idêntica a essa primeira. Essas aqui na meiose já são diferentes, tá bom, gente? Acho que meiose e mitose era isso. Tem alguma pergunta? Beleza, então. Espero que tenha. Eu sei que a aula ficou um pouquinho longa aí, ficou 1h15, tá? Era para ser até no máximo 1 hora, mas é que tínhamos muito conteúdo e é uma aula de revisão geral, tá, gente? Tá bem, gente? Então, João, tu que chegou agora, tá gravando essa aula e daí vai estar disponível lá no MASC. Eu vou disponibilizar a gravação no MASC assim que tiver liberado para mim, tá bom? Tchauzinho, até a próxima. Espero que tenham gostado aí, por mais que tenha sido demorado muito. É, a barbinha aqui, né? Pá. Viu? E aí, ó. Um pouco grande, barba branca. Olha o que vocês deixam eu aí, ó. Barba branca. Tá louco. Efeito isolamento. Ai, ai. Tá bom, gente? Agora eu vou ficar aqui, é o Osama. Só aqui, ó. Valeu, gente. Um abraço. Espero que tenha aproveitado bastante. Até a próxima. A gente marca outra aí, tá bem?
Vou esperar você sair aí. Beijos. A Monga também tá mandando beijo pra você, tá, guri? Só pros guri. Tchau, guris! Até mais, gente. Podem ir saindo se vocês quiserem, tá? Eu vou esperar até o último sair.